quero agradecer a presença em especial aqui do nosso diretor para assistir a esta conferência, digamos assim. Devo-vos confessar que eu sinto-me extremamente intimidado aqui por estas duas câmaras de filmar, por isso não se admirem se eu passei um pouco nervoso. Eu gosto muito das câmaras de filmar e das câmaras fotográficas, mas é estar por trás delas não por dentro. Como devem ter visto, eu vou-vos falar sobre as redes sociais, um pouco o percurso delas e aquilo que se espera que venha a acontecer agora. Este trabalho tem por base a minha tese de mestrado. Eu estou a fazer um projeto em parceria com a Universidade de Évora e com uma instituição privada que é a Viatecla, para não falar obviamente aqui da escola, o mestrado é aqui. Esse mestrado, estamos a trabalhar num projeto que é uma televisão comunitária, TV Então Community, em que se pretende criar uma plataforma interativa e inclusiva para todos os cidadãos. E, portanto, nesse trabalho existe uma necessidade de procurar conhecer o estado da arte do que se passa à nossa volta, nomeadamente as redes sociais, que estão a ser novamente uma plataforma fundamental para a Web 2.0 e para tudo que tem surgido agora na internet. Tenho aqui, se eu quiser avançar, uma definição de Boyd e Ellison, nomeadamente a explicar o que é uma rede social, que começa a surgir aqui imensas plataformas para nós sabermos distinguir o que é que são as redes sociais. São serviços baseados na web que permitem aos utilizadores criar, em primeiro lugar, isto tem três especificidades, três pontos principais. Tem que ter a possibilidade de criar um perfil público ou semi-público, porque nós já vamos ver também as questões das privacidades que estão muito em voga nas redes sociais, mas a necessidade é de criar um perfil público. Nós temos o caso do Facebook, em que nós criamos um perfil, depois podemos gerir, conforme as nossas necessidades, a privacidade desse perfil. Articular uma lista de outros utilizadores com quem partilhamos uma ligação, por isso é que é uma rede social. Ver e circular pela sua lista de ligações e pelas ligações de outras pessoas, porque nos primórdios das redes sociais surgiam plataformas em que nós tínhamos ligações, mas as ligações terminavam nos nossos amigos. Nós conseguimos ver pessoas a quem estávamos ligados, mas não conseguimos ver a partir daí. E agora, as novas redes sociais, nós conseguimos ver os nossos amigos, os amigos dos nossos amigos e por aí fora. E isto que define o que é uma rede social. Aqui está uma timeline das principais redes sociais, quando tudo começou. A primeira a surgir foi a 6degrees.com em 1997, muito antes de se pensar o que é que seria o Web 2.0 ou o conceito de Web 2.0. Esta rede social 6degrees.com vinha baseada numa teoria dos 6 graus de separação. Não sei se já alguém ouviu falar. Houve um teórico que disse que, aliás, fez um estudo em que procurou saber quantas pessoas nós necessitávamos para chegar a qualquer outra pessoa no mundo. E então foi feito, era uma pessoa, por exemplo, eu queria chegar, por exemplo, ao Papa, digamos assim, queria chegar a ele através de uma carta. E, obviamente, eu não conheço pessoalmente o Papa. Então, eu ia enviar uma carta para a pessoa que eu achava mais próxima ou podia ter maior afiliação com o Papa. E, por sua vez, essa pessoa iria fazer o mesmo. E a conclusão que se chegou é que, num espaço máximo de 6 pessoas, nós conseguimos nos ligar a qualquer outra pessoa. E foi essa base que teve o 6degrees.com, foi a primeira rede social. Outras depois vieram, mesmo o Orkut do Brasil. E depois um pouco todas estas que nós utilizamos tiveram por base esta mesma teoria. Mais tarde, em 1989, surgiram o LiveJournal, surgiu também a primeira rede social na Ásia. Entretanto, em 2000 fechou o 6degrees, porque começaram a surgir outras redes com maior importância e com maior destaque. Mesmo aqui mais tarde, em 2002 o Fotolog. Vocês são da área de multimédia, com certeza conhecem algum tipo de Fotolog, surgiram vários, em que já era uma rede social mais direcionada para a fotografia. O Friendster, que foi uma das mais famosas. Também o Couchsurfing, que eu às vezes quando falo destas pessoas não conhecem, mas já deram imensas reportagens sobre o Couchsurfing.
Já ouvi falar em Couchsurfing. O Couchsurfing consistia basicamente em pessoas que queriam viajar por todo o mundo, mas que não tinham onde ficar. Então o que se faziam era partilhar o seu sofá, daí o Couchsurfing, e o surfar, digamos assim, nos sofás de outras pessoas. E criou-se aqui uma rede. Inicialmente, o objetivo não era ser uma rede social, aliás, ainda não vi muito bem o que era o conceito de rede social, mas a necessidade era poder ir a outro lado do mundo, onde pudesse ter um alojamento. E então, houve um grupo de pessoas que criou este Couchsurfing, em que disponibilizava os seus sofás para outras pessoas virem visitar as suas cidades, etc. E inclusive serviam de guias depois dentro da cidade. Isto criou-se uma rede enorme, aliás, ao final de várias reportagens. Este Couchsurfing tinha a particularidade de vocês, depois há aquela preocupação, quando eu vou para uma casa de uma pessoa que eu não conheço, ainda vou ser assaltado, ou o inverso, vou saber quem é a minha casa, e portanto criou-se também uma forma das pessoas avaliarem os outros utilizadores, se aquilo era um bom hóspede ou se era um bom anfitrião, e portanto vocês, antes de viajar para outro país, já sabiam mais ou menos por onde é que deviam ir e com que pessoas é que podiam se encontrar. Foi também neste ano que saíram MySpace, que toda a gente conhece, foi um grande boom dentro das redes sociais, o LinkedIn, que é direcionado para a rede empresarial, uma rede social para a rede empresarial. Atenção que das 500 empresas mais bem cotadas na Bolsa Americana, das 500, top 500, todas elas estão presentes no LinkedIn. Também foi aqui que surgiu o Wi-Fi, tornou-se muito popular, principalmente em Portugal, não tanto no resto do mundo, mas em Portugal. E foi a partir daqui deste fenómeno, 2003-2004, que surgiu o fenómeno de rede social. Estas redes iam surgindo, mas foi apenas com estas principais que eu estive agora a falar em 2003 que surgiu o boom. Nomeadamente, depois veio a designação da Web 2.0, também já vamos ver. O Facebook surge mais tarde, em 2004. Se alguns de vocês penso que já viram o filme, quem é que já viu o filme na rede social já agora? Assim foram poucos. Portanto, já devem conhecer um pouco a história do Facebook. Era o TPC deste fim de semana, para os estudantes da APCM. Era o TPC, porque visto alguns não realizaram o TPC. Nesse filme fala um pouco a história do Facebook. Eu não vou entrar aqui para falar da história do Facebook, mas só os pontos principais estão aqui descritos. Ele iniciou em 2004 na Universidade de Harvard, era uma coisa exclusiva de Harvard. Entretanto, passou para outras universidades dos Estados Unidos e no final de 2006 ficou disponível para todo o mundo. Esta sim é a rede, só uma curiosidade. Se o Facebook fosse um país, a nível de habitantes, era o terceiro maior país do mundo, apenas atrás da China e da Índia, porque esses são 1 bilhão e qualquer coisa, mas estava inclusive à frente de países como os Estados Unidos, por exemplo. Também surgiram aqui outras, já agora só por curiosidade, começaram a surgir porque chega uma altura que é difícil reinventar dentro das redes sociais. O que é que nós vamos fazer? Mais redes sociais vamos criar, e foi criada o Catster e o Dogster, que, como vocês podem ver pelo início do nome, eram redes sociais exclusivas para cães e gatos. Obviamente que o perfil tinha de ser utilizado pelo dono. Aqui já no final de 2006 também surge o Twitter, que também é um ferramenta que nós vamos ver muito importante. Um pouco como eu já tinha dito, surgiu então o boom em 2003, a altura em que foram lançados os tais LinkedIn, Couchsurfing, MySpace, o FFM. Desculpa, é a intimidação das câmaras. Em 2004, como eu também já tinha referido, surge o conceito Web 2.0 para designar esta nova geração da internet. Penso que vocês, enquanto estudantes de SM, já devem conhecer o conceito de Web 2.0, correto? Portanto, não nos vamos alongar. Em 2006, a revista Time elegeu o Yu enquanto nós todos, como a pessoa do ano. O Yu era o utilizador das tecnologias Web 2.0, da internet. Veio muito, a capa era um vídeo do YouTube em que aparecia o interface do YouTube, mas por dentro, em vez de aparecer um vídeo ou o que é que seja, era um espelho. Para cada vez que nós olhássemos para a capa, víamos o nosso reflexo na pessoa do ano. É para vocês verem a importância de... Foi a primeira vez que foi eleito um grupo tão grande de pessoas
como a pessoa do ano, e é para vocês verem a importância que nós, criadores de conteúdos na web, assumimos nos dias de hoje. Aqui umas pequenas estatísticas em relação às redes sociais do nosso país. Temos aqui o Facebook, que é a rede social mais, com o maior número de utilizadores, com o maior número de páginas visualizadas. Aqui é onde diz SRS, é a rede social, ou seja, esta é a posição, se formos a pensar apenas em redes sociais, esta é a posição geral em todos os sites da web. O Facebook é o primeiro da rede social, como já tinha referido, e é apenas o segundo em todos os sites, só é ultrapassado pelo motor de pesquisa Google. Para vocês verem a importância real do Facebook. Inclusive, no ano passado, por volta do Natal, no dia 23, 24, 25, o Facebook inclusive ultrapassou o Google no número de visualizações. Isto leva-nos a pensar, se calhar, que os antigos postais de Natal ou as mensagens já começam a ser substituídos pelas mensagens das redes sociais. Digo eu, é a única forma que eu arranjo para explicar que seja naquela altura do Natal. Temos depois o YouTube na segunda posição dos sites, das redes sociais, e a terceira posição no geral. Reparem aqui no Wi-Fi, como eu vos disse, a nível mundial, o Wi-Fi é, se não me engano, a oitava, nona rede social. E em Portugal é a terceira, embora tenha vindo a crescer muito por causa do crescimento do Facebook. Temos também o Twitter e o LinkedIn. O Adu também é muito em Portugal, lá fora não é conhecido. E reparem aqui o MySpace. O MySpace, eu não tenho aqui os dados do ano passado, mas o ano passado, há cerca de um ano e meio, 2 anos, o MySpace era a rede social mais vista em todo o mundo. Aliás, o MySpace chegou aos 300 milhões de utilizadores. O Facebook agora tem 500. Se bem que o MySpace tem vindo a decrescer de dia para dia. Eu vou-vos a seguir mostrar uns gráficos para vocês verem um pouco as tendências das redes sociais, quais parecem que vão continuar e quais parecem que vão morrer. Pronto, depois tem aqui mais algumas. Aqui a fonte. Eu já não sei se conhecem este site é muito bom para vocês, mesmo para trabalhos, etc. Vocês analisarem o percurso de um site ou as estatísticas relativas a um site qualquer, podem usar este alexa.com. Uma outra curiosidade, isto é a quantidade de tempo que as pessoas passam nas redes sociais. Aqui não tem o nosso país, mas nós podemos enquadrá-lo aqui, nem que seja na média de todos estes. A média aqui de todos os países é 5 horas e 27 minutos. E isto contabiliza o tempo diário em casa e no trabalho. Já também vamos falar um pouco disso, que o Facebook entra muito no trabalho das pessoas, nomeadamente através dos jogos, Farmville e etc., que vocês já devem ter ouvido falar. E vocês vejam aqui a quantidade de tempo que as pessoas passam, não sei se é um fundo bem, mas anda tudo entre as 6 horas, aqui os menos, que é o Japão e a Suíça, 2 horas e tal, enquanto que na Suíça só valoriza o tempo em casa, eles não têm estudos do tempo dentro do trabalho, mas assim já são 3 horas e meia. Não utiliza no trabalho. Utiliza no trabalho, isso trabalha. Não sei se será bem assim. As redes sociais no cotidiano. Eu gostava de mostrar um pequeno vídeo de uma estratégia de marketing que foi criada no Facebook. Não sei se já alguém viu esta estratégia que o IKEA criou dentro do Facebook. Alguém viu? Não? Ótimo. Isto está em inglês, nem sequer vou perguntar se vocês percebem inglês, estamos em NCM, obviamente todos percebemos, mas eu vou falar assim de um modo geral o que é que consistia este marketing. Isto era o IKEA tinha 20 quartos, ou seja, móveis, etc, tudo o que seja para mobilar um quarto, e decidiu utilizar uma ferramenta do Facebook, que é o Phototag, que vocês devem conhecer, presumo que todos ou quase todos têm o Facebook, até pelos estudos que eu vi, 90%, se não me engano, das pessoas que estão nas redes sociais estão no Facebook, e nos jovens essa porcentagem já é superior. A Phototag, já agora de modo geral, é uma funcionalidade que permite, por exemplo, temos uma fotografia e identificar lá uma pessoa. Eu dizer, por exemplo, que a professora Maria está nesta fotografia e depois ela no Facebook dela recebe a informação que foi marcada numa fotografia. Ela própria pode chegar a uma fotografia e clicar a dizer eu estou aqui. E neste caso foi essa a opção que foi utilizada. Era o IKEA ia colocar
20 quartos e a primeira pessoa a identificar-se naquele quarto a dizer: olha, eu estou aqui, subia o quarto em sua casa. Vamos começar aqui. Reparem na potencialidade que uma funcionalidade já existente do Facebook pode ter. Se nós formos a pensar na quantidade de dinheiro que é gasto em publicidades, em estratégias de marketing, etc., vamos ver que aqui não houve gasto nenhum. O único gasto que houve foi, obviamente, os quartos que foram oferecidos. Mas eles apenas tiveram que criar, neste caso o CEO criou uma conta no Facebook, foram feitos uploads destas fotografias e eles conseguiram, através disto, que as próprias pessoas publicitassem livremente o IKEA, porque a pessoa, quando identificava a tag, aparecia no seu mural, aparecia no seu feed de notícias, etc, etc. Toda a gente via. Depois, eu tenho 100 amigos, o meu amigo tem outros 200, o outro tem outros 300, e de uma forma muito rápida espalhou-se por milhares de pessoas. Vocês viam que havia pessoas a pedir mais quartos, e de uma forma muito simples e muito económica conseguiu-se publicitar a marca IKEA. E isso é para vocês verem as facilidades que as redes sociais têm e podem e devem ser aproveitadas. Só a título de exemplo, um estudo recentemente feito mostrou que uma crítica no Facebook ou Twitter custa 30 clientes a uma empresa. Nós estamos aqui a falar de grandes empresas e estes valores são sempre médias, digamos assim, porque eu se for no meu restaurante alguém falar mal, não quero 30 clientes, porque se calhar nem 30 tenho, mas falando no modo global, empresas grandes, uma crítica no Facebook custa imenso a uma empresa, porque eu critico e há muita gente a ver, e há muita gente que se calhar já não vai comprar essa mesma empresa. E quem diz para o mal diz para o bom. Eu gostei de este exemplo porque era um bom exemplo. Notícias que nós vemos todos os dias associadas ao Facebook, e eu achei, pus aqui apenas algumas, para vocês terem um pouco a ideia da importância do Facebook. Por exemplo, demitido o mau comportamento em redes sociais. Vê-se imenso, e isto é preciso prestar atenção ao que vocês colocam nas redes sociais, vê-se imensas pessoas a serem demitidas porque vão criticar o patrão numa rede social, ou porque vão falar mal dos colegas, ou mal da empresa, ou o que quer que seja, ou não só por isso, porque colocam fotografias em festas, em coisas quaisquer não muito próprias, e muitas vezes os patrões e outros colegas são nossos colegas, são nossos amigos nas redes sociais, portanto conseguem ser tudo isso. Existe inclusive muitas empresas agora adotam isso, que é quando vão ver o perfil de uma pessoa, o currículo, etc., vão procurá-lo nas redes sociais, vão ver como é que essa pessoa é nas redes sociais, porque eventualmente os amigos que têm, as fotografias que têm no seu Facebook, as atividades que faz, portanto, tenham bastante atenção àquilo que vocês colocam, porque tem muita importância que colocam nas redes sociais. Outro exemplo, uma mulher perdeu a baixa médica por causa do Facebook. Esta aqui foi subejamente falada
na televisão, mas não sei se vocês ouviram, foi uma senhora que estava de baixa por depressão há imenso tempo e que perdeu o seguro precisamente porque tinha fotografias no seu Facebook numa festa. Ora, para a empresa seguradora, ela já não estava deprimida, né? Se estivesse deprimida não estava a dar festa. Ela ainda alegou que tinha sido a própria médica sugerir que ela se divertisse para ver se ultrapassava a depressão, mas pelos vistos não pegou e ela perdeu mesmo o seguro. Já agora, uma curiosidade para uma empresa, Best Buy, se não me engano, tinham como requisito, quando vocês candidatam a um emprego, o requisito deles era ter pelo menos 250 seguidores no Twitter. Isto era um cargo para um diretor de uma das áreas, de um dos departamentos desta empresa. Ele tinha que ter pelo menos 250 seguidores no Twitter. Depois tinha que ter outras características, mesmo 4 anos de experiência em redes sociais, etc, etc. E só mais para o fim é que apareciam os normais requisitos para um emprego destes. Salvo da prisão pelo Facebook, este também é bastante interessante. Um jovem conseguiu provar, ele ia apanhar 25 anos de prisão por um crime que não tinha cometido. Ele conseguiu provar que 1 minuto antes do assalto ser feito, ele tinha enviado uma mensagem para a namorada através do Facebook. Isto foi depois visto que ele tinha de facto enviado uma mensagem para a namorada no Facebook e que ele estava num outro estado, que não, isto foi nos Estados Unidos, que não onde foi feito o assalto. E a mãe até dizia em jeito de brincadeira, ou não, que normalmente nós ganhamos com os nossos filhos porque estão nas redes sociais, porque estão na internet e que não fazem mais nada. Neste caso foi o Facebook e as redes sociais que salvaram o seu filho. Outro caso também foi falado em Portugal, é a RTP. Como vocês sabem, os jornalistas, e todos nós, estamos nas redes sociais, mas os jornalistas em particular escrevem artigos no Twitter, no Facebook, etc. E estando eles associados a uma empresa, neste caso a RTP, têm que ter regras para definir o que ele vai escrever, não é? Porque existem muitas coisas, mesmo da deontologia jornalística, que têm que ser salvaguardadas. Portanto, a RTP limitou, aliás, criou 9 regras para os seus funcionários trabalharem nas redes sociais. Eu estou a pegar nesta aqui, deixei aqui para o fim, porque nós vamos agora falar vamos falar aqui à frente dos jogos, do Facebook, MySpace, etc. Esta notícia não é única, embora pareça que sim, esta é recente. Uma mãe que estava a jogar Farmville, o filho estava a chorar e ela, toda só queria jogar Farmville, a única coisa que fez foi abanar o filho. Mas abanou constantemente e com muita força, porque estava mais preocupada com o jogo, que o filho morreu. Eventualmente bateu com a cabeça no monitor, é o que se julga, porque provavelmente ela também não vai explicar o que é que aconteceu, mas foi por estar a jogar Facebook. Isto é uma criança de meses, a mãe tinha 24 anos, portanto acho que é importante vocês pensarem um pouco nisso. Existe inclusive um caso, esse penso que foi na China, de um casal que estava a jogar um jogo social online, que consistia em criar um bebê virtual, e por causa de andarem tão preocupados com o bebê virtual, esqueceram-se do bebê real, que morreu por estar 36 horas sem comer. Isto é uma coisa que deixa de pensar. Já lá iremos aos jogos. Aqui quero mostrar apenas uns gráficos relativos às 5 redes sociais mais importantes em todo o mundo, que é o Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e MySpace. Vocês conseguem ver no Facebook que ele já atinge 40% de tudo. Se nós formos comparar aqui um pouco a televisão, a 40% de share da web, ok? E como vem, está em constante crescimento, apesar de já ter atingido os 500 milhões de utilizadores há cerca de 2 ou 3 meses, ou mais já, continua em franco crescimento. Temos aqui o YouTube, que é um pouco mais antigo e pronto, pelo menos teve uma maior aceitação no início. O Facebook, recordo, que era ainda muito exclusivo das universidades americanas, depois é que passou para o público em geral. O YouTube, apesar de já ter muitos anos, continua bem. Vocês veem que já não tem um grande crescimento. Aliás, aqui mostra uma estagnação, os seus altos e baixos, mas sempre na mesma linha. Portanto, não se prevê que o YouTube vá perder mercado. Não se perspectiva também um crescimento, portanto, perspectiva-se uma estagnação, mas continuará com certeza a ser o site para alojamento de vídeos mais visitado em todo o mundo. O LinkedIn
A nível do nicho empresarial, como eu já falei, porque o LinkedIn é bastante distinto do Facebook e de todas as outras, porque é direcionado para o mercado empresarial, também conseguem ver que tem um grande crescimento, embora agora também comece a apresentar alguma estabilidade. Parece-me também que seja uma rede social, e no mercado das redes sociais, para empregabilidade e para o mercado em si, será com certeza a melhor rede social. Já agora, e aproveito para falar nela, o Farmville tem tantos utilizadores como o LinkedIn. Só para vocês verem a importância dos jogos sociais. Já lá iremos. Aqui o Twitter teve aqui um boom inicial muito grande, porque ainda é uma rede muito recente e antigamente tinha 0%. Óbvio que isto começou, como nós vimos, em 2006, mas até 2008 não houve grande crescimento. E vocês conseguem ver que houve um grande crescimento no início, quase exponencial, mas que agora também começa a apresentar alguma estagnação. As pessoas, porque existem algumas limitações do Twitter, a tal questão dos 140 caracteres poderia ser uma vantagem, também acaba por ser uma desvantagem, e portanto não se perspectiva maior crescimento ao Twitter do que aquele que ele já teve. Aliás, se vocês forem ver, porque vocês têm que tomar atenção a estes valores, porque se nós olharmos apenas para aqui parece que são todos muito idênticos. Mas eu, como tinha falado, o Facebook tem 40% de share, o Twitter andará pelos 8%. Em relação ao MySpace, reparem no decréscimo que ele teve. Chegou a ser, como eu vos falei, a rede social com o maior número de utilizadores, com o maior número de visitas, e agora todas estas já estão em último lugar. E nota-se que vai tender a desaparecer. Ainda não desapareceu muito porque o MySpace está muito direcionado para artistas, para bandas musicais, que colocam lá os seus materiais, músicas, etc. E aparentemente será por isso que ele ainda se está a aguentar, mas está a apresentar um grande decréscimo e, a meu ver, nos próximos anos, mesmo não extinguindo, passará a ser uma rede social obsoleta. Uma questão também muito importante nas redes sociais, interoperabilidade. Interoperability is the ability of the system or product to work with other systems or products without special effort on the part of the customer. Eu acho que vocês percebem, mas o que aqui diz é que a interoperabilidade é a capacidade de um sistema, um produto, trabalhar com outros sistemas de forma muito simples e sem grande esforço para o utilizador. E nós, como estamos a falar em redes sociais, por exemplo, o Facebook, já agora, quem é que aqui tem conta no Facebook? Pronto, é melhor falar mesmo do Facebook. Aliás, devia ser um requisito entrar em SM só com conta no Facebook. Vocês veem que o Facebook conseguem colocar lá vídeos do YouTube, conseguem colocar fotografias do Flickr. Recentemente o Facebook adquiriu o Friendster, o Friendfeed, que é um agregador de conteúdos, não sei se já ouviram falar, e a intencionalidade é essa, é torná-lo o máximo compatível com todo o tipo de ferramentas. Vocês conseguem fazer tudo no Facebook, conseguem importar feeds de blogs e conseguem fazer o inverso, exportar do Facebook para blogs, etc. E este parece-me que vai ser também uma funcionalidade fulcral nas redes sociais que vem na evolução delas, porque se elas não forem interoperáveis, ou seja, se não tiverem compatibilidade com outros sistemas, vão tender a extinguir-se, porque ficam muito limitadas e nós estamos numa era em que não existem limitações. Portanto, a interoperabilidade será sem dúvida um fator muito importante para as redes sociais. Nós vamos ver aqui uma entrevista ao próprio Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, e se ele fala disso. Fala disso e de outras coisas, por isso. There's Dave and Michael, are you back there? There you go. Is Mark? Oh, there. Okay, come on. Mark Zuckerberg, CEO of Facebook. Ele fala muito depressa, para quem já viu, sabe isso. So thanks for coming. I heard a rumor you were at CES, but did you blow it off with snacks for this, or just All for you. Thank you. Anytime. So you guys won the best overall startup at the Crunchies two years in a row. Every year that we've been at Crunchy, you guys have won. I think it's been well deserved. You have bigger growth in users, bigger growth in revenue, rumored than anyone else. But where do you take it from here? And in particular,
I want to talk about Facebook Connect. That seems to be, unless you want to talk about a different product. No, that's it. Where's it going? And have you already sort of won the web ID war? Well, we don't think about it in terms of that. I mean, we think about it more in terms of, people want to share a lot of stuff with their friends, and, who people's friends are obviously a really important part of them. But yeah, I mean, so we focused a lot of the last few years on helping our users spread Facebook around the world, right? So we're up to around 350 million users. So I think that there's still quite a while left to go in that. But at this point, we're really, starting to focus a lot more on platform and Connect. Right? When we launched Facebook Platform 2.5 years ago now, in May of 2007, and it's awesome to see all the applications that are getting built with it now. But we always thought that the future for platform wasn't really just people building applications inside of Facebook. That's a good way to start, a good way to kind of help users get used to using their information and their friends with other applications that aren't built by us. But the future is with Facebook Connect, right? Because obviously much more is going to be developed outside of Facebook than inside. And last year was the first year that it was widely available, and it had a great year. Tens of thousands of sites are using Facebook Connect. But there's still a lot more that we can do in terms of decreasing friction, making it easier to use, making it easy for users to get started, making it easier for developers to get started and integrate it in. And that's going to be a big focus for us this year, both on larger applications, making it so they can do deep integrations, and all the way down to people who just want to drop something into their site and have a really easy integration. Okay. You've always pushed the envelope on privacy. I think you said in the past, things that surprised you that people were willing to disclose on privacy years ago, you're surprised to see them willingly disclose it today. Where, not just with Facebook, but where is privacy on the web going over the next couple of years, do you think? Well, I mean, it is interesting looking back, right? Because, I mean, when we got started just in my dorm room at Harvard, the question that a lot of people asked was, why would I want to put any information on the internet at all? Like, why would I want to have a website? And then, in the last 5 or 6 years, blogging has taken off in a huge way, and just all these different services that have people sharing more information. And people have really gotten comfortable not only sharing more information in different kinds, but more openly with more people. And that social norm is just something that's evolved over time. And we view it as our role in the system to constantly be kind of innovating and updating what our system is to reflect what the current social norms are. So a lot of companies would be trapped by the conventions and their legacy of the systems that they built. Doing a privacy change for 350 million users is a really, it's not the type of thing that a lot of companies would do. But I think that's just, we view that as a really important thing, to always kind of keep a beginner's mind and think, what would we do if we were starting the company now and starting the site now? And we decided that these would be the social norms now, and we just went for it. From a corporate side, I don't know if you want to answer these questions, but I'll ask them. Are you going to get more aggressive in acquisitions? You've made a few key ones in the past. Do you see that happening in the next year? Well, it's a good question. So the acquisitions that we've made have been primarily to get great people to join the company. We've done 2 acquisitions. One was Parakeet, where Blake Ross joined the company, has been really instrumental in building Facebook Lite and helping spread Facebook around the world. And Joe Hewitt joined, who built the iPhone app from scratch and scaled that out. And then recently we bought FriendFeed, and Brett Taylor is one of the founders from FriendFeed, who founded, started Google Maps before. Is now running the product side of the platform now. Paul Buchheit is really involved in driving the engineering culture of Facebook. And I mean, the interesting thing is we only have around 300 engineers at Facebook. So it's actually, we've tried to keep this ratio where there's more than a million users to each engineer. And that makes it so that what? No, just go ahead. I think that's roughly the same ratio we have at TechCrunch, to be honest. I think so. We're similar now. So I mean, we really strive to build this company that people can come and just have a huge amount of leverage, and that's really what entrepreneurs want, right? They want to. That's why they leave big companies to start new companies, is because they want to put themselves in the opportunity where they can have the biggest impact. And a lot of people are finding that for the next period of time, Facebook is a really great place to do that. So as long as there are great people out there who want to join Facebook, we will find a way to make that happen. Okay, great. Last question, iPhone or Nexus 1 for you?
BlackBerry. Really? Really? Esta parte final já era uma piada, portanto, muito. Eu perguntava se ele queria, qual dos telemóveis ele queria, se queria o iPhone ou o Nexus, se não me engano, e ele diz que é o BlackBerry, mas pronto, isso já não importa muito. Ele fala aqui de 3 aspectos fundamentais. Fala no início de criar, e nós, só tirar isto, vou usar aqui. Ele fala de caminhar para plataformas que sejam mais acessíveis ao utilizador. Plataformas, ele fala da questão de agilizar, digamos assim, a forma como as pessoas podem utilizar a plataforma, permitindo que novos utilizadores consigam aceder facilmente às plataformas, que novos desenvolvedores de software, etc., possam entrar no Facebook. Vocês veem que o Facebook cresceu muito devido às aplicações que lá estão dentro, e ele ainda refere que a maior parte do que é feito vai ser feito fora do Facebook. E, portanto, tem que ser o Facebook a ir à procura dessas pessoas, dessas aplicações. Portanto, tem que ser o Facebook a mudar os seus conteúdos de forma a conseguir agregar todo esse conteúdo que é construído na web. Daí a questão da interoperabilidade. É muito importante, e vocês veem mesmo quando ele fala na parte da aquisição, e chama na parte final, em que o entrevistador da TechCrunch pergunta se ele está a pensar fazer mais compras, como eu falei, comprou o Friendfit nos próximos tempos. Ele fala disso mesmo. Ele diz que quando compra as empresas é para trazer o potencial humano para o Facebook. Ele foi, não só obviamente, mas ele vai buscar os melhores que estão nos outros lados. Ele foi buscar o criador do Google Maps, o criador de imensas aplicações para o iPhone, etc. Ele trouxe essa gente toda para trabalhar no Facebook, e é por isso que o Facebook é a plataforma que é hoje. Continuando, o que eu estava a dizer, as plataformas deverão caminhar para plataformas multimodais com diversos tipos de conteúdo, um pouco aquilo que o Facebook tem, embora muitas coisas sejam externas, mas é caminhar para texto, imagens, vídeo, som, e eventualmente outras aplicações, como vamos ver os jogos, etc., na mesma plataforma. O restante eu já vos tinha dito. Isto ao nível das tendências para os conteúdos. Um mercado muito importante, que já falámos aqui algumas vezes, são os jogos sociais. Este é mesmo um mercado que está em franco crescimento. Mafia Wars, Farmville, Texas Hold'em Poker, entre outros jogos da empresa Zynga, que vocês devem conhecer, principalmente o Farmville, mesmo que não joguem, conhecem certamente. Estes jogos permitiram, e não tenho receio nenhum em dizer isso, permitiram também que o Facebook e outras crescessem. Só para vocês terem uma ideia, a Zynga possui 350 milhões de jogadores em todo o mundo. A Zynga está em várias plataformas, não só no Facebook. 65 milhões jogam diariamente, mas reparem, 350 milhões de jogadores. O Facebook tem 500 milhões de utilizadores. Portanto, de modo geral, mais de metade das pessoas que estão no Facebook jogam diariamente ou não jogam, já jogavam jogos sociais. Estes jogos têm bastante importância na medida em que são jogos simples de. Já vamos ver os pontos fortes, jogos simples de utilizar, e depois tem sempre a componente social, que é o que puxa as pessoas para jogarem. Como eu vos tinha dito há pouco, e tenho aqui o jogo Farmville, que tem tantos utilizadores como a rede social LinkedIn. Mais coisa, menos coisa. O LinkedIn tem, se não me engano, 65 milhões, o Farmville tem 80 milhões, portanto andaram muito perto. Isto também é um pouco curioso. Esperava-se que o perfil médio de um utilizador do Facebook fosse um jovem. Chegou a ser no início, quando foi criado a rede para as faculdades, no início, mesmo quando passou para a Europa, era exclusivo de faculdades. Hoje em dia já não é bem assim. O perfil médio é do sexo feminino, é uma mulher com 43 anos. Isto é o perfil médio das pessoas que estão nas redes sociais. Vocês estão-se a rir, mas eu conheço bastantes senhoras, tenho tias minhas, quase todas as minhas tias têm uma conta no Facebook, jogam Farmville e outros jogos. E vocês, se forem, não sei se na vossa família acontece, mas vocês forem ver, existem os tios, os pais, e depois vão ver os amigos dos tios. Existem bastante pessoas com idades de 40, 50, 60 anos nas redes sociais. Isto também é muito importante porque aproximou as pessoas adultas às tecnologias de informação e comunicação. Vocês são todos relativamente novos, eu também sou. Não sei se aqui existe alguém do tempo do IRC
uma plataforma de comunicação, antes existia o MSN, depois. No IRC, um dos canais, ou seja, um dos grupos, agora temos que tentar associar um pouco a isso, fez um dos grupos com o maior número de pessoas, também era a faixa etária entre os 35 e os 55 anos, portanto, estas pessoas estão na internet e nós temos que saber cativá-las. E o Facebook soube cativar, o Facebook, e nomeadamente a Zing, a parceria que eles têm, soube cativar esse tipo de pessoas para as redes sociais. Estes jogos sociais estão a ser tão importantes que as próprias empresas de jogos de arcade, de console, etc., estão a importar os seus jogos para o Facebook, para outras redes sociais, estão a investir, por exemplo, a Atari. Essa ainda nem sequer era do meu tempo, ainda é um pouco mais antiga, dominou o mercado nos anos 70, também já nos anos 80, depois houve um teste deste tipo de jogos de arcade, etc., quando começaram a ver as consoles e assim, mas a Atari dominou o mercado completamente em todo o mundo. E entretanto foi perdendo muito mercado. E o que eles aproveitaram agora foi voltar a relançar a marca Atari nas redes sociais e estão a preparar já N jogos para lançar nas redes sociais, aqueles jogos dos tempos do início da Atari nas redes sociais. A própria Google, e nós temos falado na Google, sempre falamos de internet, a própria Google está a investir nas redes sociais. Investiu-se, se não me engano, 150 milhões de euros na Zynga, comprou uma empresa que é Slide, que é uma empresa de jogos sociais, e há rumores, inclusive, de que o Google está a pensar em criar uma rede social só para jogos online. Portanto, vejam bem a importância dos jogos para estas empresas. Alguns dos pontos fortes destes jogos são, há um que não se vê aqui, porque está com um link, e este link eu também já falei, que era para, eu tinha aqui o link para a questão da morte da criança, da bebê, mas eu vou-vos dizer os pontos fortes, que é a motivação, a partilha, a disputa, a jogabilidade, a atualização e o facto de ser viciante. Este ponto forte é ao mesmo tempo um ponto fraco, depende da perspectiva que está a analisar. Mas estes são jogos motivantes precisamente pelos outros que vêm por baixo, porque são jogos que nós partilhamos. Quem já jogou Farmville sabe que quanto mais amigos eu tenho, mais objetivos eu consigo atingir. Depois eu posso ir ajudar os meus amigos podem vir-me ajudar a mim. Portanto, existe um sentimento de partilha, um sentimento de entreajuda, que também é muito importante. Não diria que isso depois não prejudica a vida pessoal, como já temos visto. E isso também é motivante. E depois também existe a disputa, porque apesar de haver partilha, eu quero ter mais pontos do que o meu amigo, quer chegar a um nível mais, quer ter mais galinhas, quer ter mais picos, quer ter mais o que quer que seja no Facebook, no Farmville ou noutro jogo qualquer. E portanto, é isto, é esta constante também atualização do próprio jogo, porque quem joga Facebook ou Mafia Wars ou o que quer que seja, apercebe-se disso, os jogos estão constantemente a ser utilizados para que as pessoas não percam motivação. Chegam a uma altura, já fiz tudo, então agora temos que criar novas coisas para cativar as pessoas. E inclusive, quando estamos perto de épocas festivas, estes jogos criam mecanismos relativos a essas épocas festivas. Por exemplo, agora estamos a entrar no Natal. Eu já me deixei de Farmville há imenso tempo, tive a curiosidade e para nós falarmos das coisas que convém conhecer, já me deixei disso, mas eu recordo que no ano passado, no Natal, tínhamos, por exemplo, uma árvore com presentes, os nossos amigos enviavam-nos presentes e à medida que nós íamos tendo mais presentes, a nossa árvore ia aumentando, etc, etc. Portanto, vão criando mecanismos relativos às épocas festivas para continuarem a motivar e a cativar as pessoas. Em relação aqui ao viciante, que não se vê bem, é um ponto forte para as empresas, ou seja, para a Zynga. É bom que isto vicie, porque é também que as pessoas estão lá, que as pessoas jogam, etc. Mas isto depois, do ponto de vista pessoal do utilizador, se calhar é um ponto fraco, porque vicia de tal forma que as pessoas esquecem-se depois da sua vida pessoal, da sua vida profissional, etc, etc. Outro aspecto importante em relação às redes sociais trata-se da disponibilidade e da operabilidade destes sistemas. A partir de agora, onde é que estes sistemas vão estar disponíveis? Nós estamos numa era de portabilidade. Eu, com o meu telemóvel, consigo aceder à internet já há imensos anos, não é? Existem os iPads, existem os tablet PCs, etc, etc. Todos esses equipamentos têm que agora começar a ser também adaptados às redes sociais. Por exemplo, o telemóvel tem uma dificuldade enorme, que é um monitor muito pequeno para estar numa rede social.
E portanto, nós vamos ver também aqui mais para a frente que as próprias redes móveis estão a trabalhar nesse sentido, criando mecanismos que possam permitir às pessoas atualizarem as redes sociais. Portanto, de modo geral, o que eu perspectivo e o que se perspectiva é que haja uma evolução destes equipamentos mais móveis, digamos assim, os PCs, os netbooks, e outra coisa que eu arrisco-me a dizer, que é os e-books, que também estão agora muito em voga, passem a ter acesso à internet para também eles se transformarem um pouco, digamos, num iPad. O iPad é uma espécie de um e-book, mas um pouco, aliás, muito mais avançado, e a minha ideia é que os e-books também vão trabalhar nesse sentido para poderem chegar às redes sociais. Os próprios telemóveis e PDAs também, como não vão aumentar no seu tamanho, vocês já devem visto com certeza campanhas deles anunciarem telemóveis que são o telemóvel na rede social, o telemóvel que já trazem instalada a aplicação para ir ao Facebook, para ir ao Twitter, etc. É um telemóvel perfeitamente igual aos outros, tem aquelas aplicações que qualquer um dos outros pode instalar, mas as empresas já publicitam desta forma para as pessoas utilizarem nas redes sociais. Isto também faz com que sejam criadas imensas aplicações, fala-se inclusive, eu não coloquei aqui porque é um boato e tem que haver mesmo rigor nas coisas que nós colocamos aqui, não é? Mas fala-se, e o Mark Zuckerberg veio desmentir, mas não totalmente. Falava-se que o Facebook estava a pensar criar um telemóvel Facebook. Um telemóvel que, e lá está, porque ele tem que apostar em todos os mercados e ele está a perder o mercado das aplicações para o Facebook nos telemóveis, precisamente para os iPhones e para outras empresas que estão a criar essas aplicações. Portanto, o que se falava era que o Facebook queria criar um telemóvel, porque eles é que têm a tecnologia Facebook, eles é que conseguiram, obviamente, criar as melhores aplicações para se associarem ao Facebook e outras redes sociais. Também se falava que este telemóvel iria surgir por menos de 50 euros, porque quem já viu o filme também percebe, mas já que ele não é pobre, e depois que o dinheiro nunca foi uma das preocupações deles. Aliás, até tinha muita gente à volta que se preocupava muito com o dinheiro, mais do que ele. E portanto, o interesse deles é chegar às pessoas. E vocês viram também isso na entrevista. Eu não falei muito em entrevista, estamos agora a falar aos poucos. Ele na entrevista também dizia que o objetivo era chegar às pessoas, era as pessoas poderem partilhar, tanto que ele no início, e já vamos falar da questão da privacidade, ele falava quem é que em 2004, 2005 queria ter um site, não é quem é que queria se expor, e hoje em dia todos nos expomos e todos estamos nas redes sociais. Portanto, é um mercado que está em franco crescimento e eu não quero fugir dessa parte móvel no crescimento da rede social. Outro aspecto importante são os tarifários. Qualquer uma das redes que nós temos em Portugal tem tarifários. Se vocês quiserem ter internet ilimitada no telemóvel, pagam um preço especial. Tem inclusive, por exemplo, aqueles os MOS, TMN MOS, etc., que já vem anunciado para as redes sociais, que vocês têm gratuitamente o Messenger, que não é uma rede social, ok? Facebook, etc. É uma aposta também muito forte, e nomeadamente destes tarifários direcionados para os jovens, que são o caso do TMN MOS, do TAG e do Extreme, ou do Extravaganza, no caso da Vodafone. Portanto, é uma aposta também das redes móveis. Privacidade dos dados. Isto é uma parte muito importante quando falamos em redes sociais. Vocês devem ter ouvido na entrevista o Mark Zuckerberg ter uma perspectiva um pouco fora disto. Para ele, a era da privacidade terminou a partir do momento em que as pessoas querem estar expostas. As pessoas começaram a criar blogs, começaram a criar páginas na web, começaram a criar perfis nas redes sociais. Se as pessoas fazem isso é porque querem estar expostas. Claro que isto é a visão dele e que foi muito contestada, por isso é que o Facebook teve que alterar bastante a sua plataforma, porque havia muita questão de utilizadores que se queixavam que iam abandonar o Facebook. Motivou ainda o lançamento de uma plataforma que eu não sei se vocês já ouviram falar, que era de Diaspora, saiu no passado mês de setembro, 15 de setembro, que é uma plataforma que surgiu por utilizadores do Facebook que estavam fartos de não ter a privacidade que queriam e, portanto, decidiram criar uma plataforma que fosse open source e que fosse totalmente customizável pelo próprio utilizador. O utilizador é que escolhia tudo o que queria que fosse visível ou não na rede social.
esta plataforma começou precisamente com investimento de empresas. Surgiu a ideia e foram as próprias empresas a investir nesta rede social, e o mais curioso de tudo isso é que o próprio Mark Zuckerberg, do Facebook, investiu, se não me engano, 100 milhões ou 150 milhões para esta rede social. Portanto, o homem não é de todo burro, e quem vê o filme percebe isso. Aliás, a competência que ele tem, aliada à antissociabilidade, é mesmo a inteligência e o facto de estar muito à frente em relação às restantes pessoas. Só tenho curiosidade, ele antes de criar o Facebook, quem viu o filme viu isso, ele criou um site às 3 da manhã, completamente embriagado, porque nesse dia tinha terminado um relacionamento, e criou um site em que se limitou a ir roubar, e lá está a inteligência e a perspicácia dele de trabalhar e programar, foi roubar fotografias de todas as várias escolas de Harvard e criou um site que era tão somente 2 fotografias de raparigas em que o utilizador escolhia qual é que era a mais bonita, da esquerda ou da direita. Isto durante a madrugada, e vocês sabem que a madrugada dos universitários muitas vezes é a altura mais produtiva, digamos assim, e estavam todos às 3, 4 da manhã nesse site. Aquilo teve, agora não sei, quem viu o filme, se calhar recorda-se, teve 40 e tal ou 200 e tal mil, não sei precisar, 220 mil, exatamente, acessos, isto às 4 da manhã, 200 e tal mil acessos ao site que ele criou, de tal forma que levou abaixo os servidores da Universidade de Harvard. Não estamos a falar de uma pequena universidade, estamos a falar da maior e melhor universidade do mundo, com servidores bastante potentes e com coisas. Aliás, ele furou os próprios servidores para ir buscar as fotografias às várias escolas. Tanto que ele depois teve para ser processado por isso. E ele disse: eu ainda vos fiz um favor, mostrei-vos que a vossa segurança é facilmente penetrada, etc, etc. Mas pronto, isto é uma parte apenas para vos mostrar que ele é muito inteligente, mas depois não se preocupa muito com a privacidade. Aliás, se ele se preocupasse, não teria feito essas coisas que fez. Ele não se preocupa, mas o Facebook teve de se preocupar. Teve de se preocupar porque as pessoas abandonavam, afastar. Eu também não creio que se as pessoas, aquelas que começaram a sair, fossem fazer grande brecha, grande buraco naquilo que é o Facebook. O Facebook tem 500 milhões de utilizadores. No entanto, ele não quer perder nenhum. O objetivo dele é ganhar cada vez mais. E ele percebeu isso e teve que alterar completamente a plataforma Facebook para respeitar as questões da privacidade. Inclusive agora saiu há pouco tempo uma notícia em que o Facebook declarou tolerância zero aos data brokers. Os data brokers são aqueles que roubam informação na web. Antigamente existia muito para roubar, por exemplo, contas bancárias, as passwords, etc. Agora, graças às redes sociais, temos os dados das pessoas todos lá à mão beijada e, portanto, existem muitas pessoas que roubam os nossos dados, depois vendem às empresas, etc. Existem muitas aplicações no Facebook e é preciso ter bastante atenção a isso. Às aplicações, aquelas aplicações muitas vezes, eu não acho que tenham um grande jeito, mas não sei porque têm bastante popularidade. Por exemplo, que artista da banda não sei o que tu és, ou que personagem de filme não sei o que tu és. Todas essas aplicações, vocês quando permitem o acesso, estão a permitir que essas aplicações vão buscar as vossas informações, as informações dos vossos amigos, etc, etc, etc. Ou seja, as pessoas estão a entrar na vossa privacidade e vocês estão a permitir que entrem na vossa privacidade. Imensas aplicações dessas, não estou a dizer que é, não estou nomeado em particular, mas essas aplicações que estão no Facebook muitas vezes servem para roubar os vossos dados e mais tarde vender a outras empresas. E portanto o Facebook declarou agora tolerância zero. As empresas que eles descobrirem que vão fazer isso, essas aplicações vão ser excluídas do Facebook. Relacionamento social. Gostava que vocês observassem um pouco esta imagem. Isto é um bocado de um movimento, mas é um pouco o que acontece nos nossos dias. Aqui o namorado pergunta: onde é que tu estiveste? Não mandaste nenhum e-mail, não mandaste nenhuma mensagem, não vi nada no teu blog, nem sequer atualizaste os teus status no Facebook, parece que fugiste da face da terra, onde é que tu andas? E ela: então, mas tu não viste o meu Twitter? E depois eu: oops, sorry. Estou lá em cima, fui à casa de banho, volto em 5 minutos. Pronto. E eu, isto pode ser caricato, mas é mesmo assim que funciona hoje em dia. Na investigação que eu estive a fazer, inclusive,
uma reportagem da revista Time, entrevistas a mulheres, falava disso mesmo. Havia umas que diziam que só era oficial se estivesse no meu estado no Facebook a dizer eu namoro. Era mais importante o nosso estado no Facebook do que propriamente o nosso estado civil no registro civil. E é um pouco assim que funciona. Vê-se pessoas, e há imensas notícias, não pus aqui porque senão não saímos aqui, mas existem imensas notícias de relacionamentos que terminam porque no Facebook, eu tenho aqui apenas um caso, que é do Jim Carrey, que é famoso, mas pessoas que terminam relacionamentos porque o outro no Facebook dele não diz que é meu namorado, ou minha namorada, ou meu marido, ou minha mulher. E, portanto, eu faço o convite e ela não aceitou. E isso motiva a que relacionamentos acabem, etc, etc. É para vocês verem a importância. E o relacionamento social não apenas enquanto namorado e namorada. Vocês vejam o caso do Cristiano Ronaldo, que escolheu a rede social para anunciar que era pai. E muitas vezes se vê isso, cada vez mais nas redes sociais, mesmo os próprios Barack Obamas, agora mais recentemente a Rainha de Inglaterra, que estão nas redes sociais e que estão... Outra coisa, o caso do nosso orçamento, soubemos que o PSD iria viabilizar através do Facebook. Pois, foi o primeiro sítio. Exatamente. Eu estava a falar dessa questão da política, que nós vemos, mesmo o nosso Presidente da República está muito nas redes sociais, inclusive tem uma ilha no Second Life que foi construída aqui pela nossa escola, etc, etc. Ou seja, as pessoas, entidades e pessoas estão cada vez mais presentes na rede social e cada vez mais utilizam essa rede para se relacionar e para comunicar com os fãs, com o público, etc. Fãs, os políticos não haverá certamente muito, mas o público nunca sabe, com certeza que sim. E nós vimos isso cada vez mais como uma aposta nas redes sociais. Ou seja, desapareceu muito aquilo que havia antigamente, que eram as conferências de imprensa, para anunciar tudo o que quer que seja. Agora as conferências de imprensa estão todas nas redes sociais. Como eu estava a falar aqui do relacionamento de Jim Carrey, ele e a Jenny McCarthy anunciaram um relacionamento de 5 ou 6 anos. No Twitter disseram que acabou. E muitos de vocês já devem ter, com certeza, visto imensos casos desses em que os relacionamentos acabam nas redes sociais. As pessoas sabem, então, mas este já não é meu namorado, ou já não é minha namorada, ou já não é meu marido ou minha mulher. Na rede social, não me disse a mim, mas colocou na rede social. Aliás, e mesmo no filme viu que a preocupação do relacionamento social foi muito grande para o próprio Mark Zuckerberg. Ele, antes de lançar oficialmente o Facebook, lembrou-se que as pessoas muitas vezes, e principalmente os jovens, perguntam, então, mas aquela já namora com alguém, será que eu posso convidar para sair, etc. Nós nunca sabíamos isso. Então ele criou este Estado, que é o Estado Civil, onde as pessoas podem dizer se namoram, se não namoram, com quem namoram, se estão casadas, se não estão. Reparem que mesmo esse Estado sofreu uma grande evolução. Agora existem 9 Estados, eu não sei se os sei de fora, solteiro, numa relação aberta, complicado exatamente também, ou seja, tem uma relação mas é complicada, não sabem o que é desse Estado, casado, divorciado, viúvo, enfim, não sei se já disse as 9, mas é uma evolução natural das redes sociais, essa do relacionamento social. Para terminar, a identidade da vida após a morte foi é uma coisa bastante recente, que foi lançada precisamente numa reunião que tive no mestrado. Era uma preocupação saber tudo o que é que acontece quando nós morremos, o que é que acontece nas nossas redes sociais. E de facto as próprias redes já estão preocupadas com isso. Isso começou mais quando foi o massacre da Universidade de Virgínia, não sei se vocês recordam, em que um aluno matou 32 pessoas, muitas outras foram brutalmente feridas, não é? E essas pessoas que estavam no Facebook, esses perfis passaram a ser utilizados pelos amigos para os homenagear. E surgiu aí uma certa importância. O que é que acontece quando as pessoas morrem? O que é que acontece aos seus dados, aos seus perfis, etc. O MySpace tem também essa preocupação, mas não está muito bem estruturada. A democracia é muito grande e muitas pessoas não conseguem encerrar as contas dos familiares por causa disso. No Facebook também não é fácil. Porquê? Porque eu não posso chegar lá e dizer que a A, B ou C morreu, eles fecham a conta. Tem que haver, obviamente, uma burocracia, tem que haver um envio de uma certidão de óbito, dizer que o nosso familiar, o nosso amigo, etc., morreu, para eles encerrarem a conta
depois tem duas possibilidades, ou encerrar a conta, ou mudar a conta para um estado memorial. Foi um estado criado precisamente a partir desse massacre, ou seja, um sítio onde as pessoas pudessem homenagear os falecidos, e onde essa conta, o estado memorial, tem algumas particularidades. Por exemplo, não podem ser adicionados novos amigos. Aliás, essa conta fica inativa, portanto, mesmo que eu seja um familiar, um filho, um pai, o que quer que seja, o Facebook nunca me vai dar password. Pela tal questão da privacidade, porque, ou seja, eu consigo ver o que ele postou, consigo ver o jornal, mas isso já era público porque ele colocou público, mas não consigo, por exemplo, ver as mensagens privadas que ele trocava. E, portanto, o Facebook nunca cede a palavra passe. E há algumas coisas que desaparecem. Deixa de desaparecer os grupos a que aquela pessoa está afiliada, deixa de aparecer novos amigos, portanto, os que já eram amigos conseguem ver a conta, quem não é amigo não consegue entrar, porque obviamente a pessoa faleceu e não está lá para saber, para aceitar ou não aquele amigo. E essas contas foram criadas precisamente para precaver, de certo modo, a privacidade das pessoas que morreram e para também possibilitar que elas morressem, mas continuassem vivas nas redes sociais e pudessem ser homenageadas pelos amigos. Existem também empresas que gerem a nossa vida social após a morte, social e mesmo outros assuntos. Por exemplo, um banqueiro ou um grande executivo que tenha um segredo qualquer, nem que seja uma palavra passe num cofre qualquer, sei lá, que ele não quer dar a ninguém em vida, paga, e não é pouco, essas empresas, para que no momento da sua morte esse segredo seja revelado a A, B ou C. E, portanto, esse segredo permanece segredo, mas não morre porque tem outra pessoa a quem ele é passado. E não é só questões de segredos. Existem, por exemplo, empresas que fazem com que no dia que vocês morrem, enviam um e-mail, eventualmente escrito por vocês, aos vários amigos a despedir, etc, etc. Também, essas próprias empresas ficam, por exemplo, com a vossa password para quando vocês morrem, irem apagar os vossos registros nas redes sociais, os vossos registros nos e-mails, etc. Até para não haja ataques de hackers que pudessem buscar informação confidencial aos e-mails, etc, etc. Existem já empresas a trabalhar nesse sentido, que é a vida após a morte e o cancelamento, ou o que quer que seja, ou perpetuar a vossa vida assim que morrem nas redes sociais. Pronto, o que eu tinha para falar era exatamente isto.